pessoal, bom dia, tudo bem? Espero que vocês... Quem está no canal 2 aqui comigo, faz só um oi, só para saber. Ah, obrigado. Agora já sei o que eu vou falar. Oi. Pessoal, a gente vai falar de um tema hoje assim, até estava brincando antes da palestra, né? Que é a gente tem aí 45, 50 minutos para falar de um tema que poderíamos ficar 3 dias aqui, né? Falar de contratações públicas legítimas e eficientes é um tema que, se a gente pegar a semana inteira aqui para falar sobre isso, a gente ainda não vai conseguir abordar todos os temas. Então, qual que é a ideia agora de manhã, tá? Eu quero tentar passar alguns tópicos, algumas questões que eu acho que é importante vocês observarem no processo. A gente não vai conseguir esgotar muito bem, tá, tudo, mas eu queria que vocês ficassem aqui com algumas... Se vocês conseguirem pegar 2, 3 dicas do que eu falar para aprimorar o processo de vocês, já vai ser muito bom. Então, para a gente começar, né, nesse tema, o que eu acho importante, né? Por que a gente falar de contratações públicas eficientes? Existem diversas questões, né, diversos problemas para a gente falar sobre isso. Um deles é pressão dos órgãos fiscalizadores, né? Vocês devem sofrer isso na prática. Controladoria, Tribunal de Contas, a própria mídia, controle social, todo mundo hoje tem olhado com muito mais atenção os atos que a administração pública pratica. Mas mais importante do que isso, né, também, é a própria Lei 14.133. Todo mundo aqui trabalhou na vigência da Lei 8.666, e agora trabalha na vigência da Lei 14.133, que mudou quase nada, né, gente? A Lei 14.133, assim, ela não fez quase nenhuma mudança no nosso dia a dia, né? Só que não, ela mudou completamente a nossa forma de trabalhar. Então, é importante a gente entender essas mudanças, esses novos parâmetros, para a gente tentar fazer contratações que estejam, do ponto de vista da legalidade, o mais próximo possível daquilo que a gente chama de processo perfeito, ou que a legislação hoje chama de metaprocesso. E, no final do dia, né, qualquer contratação que a gente faz, quem ela impacta? Ela impacta diretamente o fundo e os segurados. A gente não está usando dinheiro nosso, né? Não é igual a gente sair, ir no shopping, comprar alguma coisa, né? Ir no mercado, comprar alguma coisa. A gente está usando dinheiro público e a gente precisa ser muito objetivo, muito racional com a utilização do dinheiro público. A própria questão da lei frisar muito as responsabilizações pessoais, as responsabilizações no CPF individual, é importante a gente entender como fazer um processo eficiente, né? Então, só para a gente fazer uma linha do tempo rápida, apesar da a letra distorcer um pouco, mas depois eu vou mandar essa apresentação para vocês, só para a gente entender que, assim, não é de hoje que tem uma lei sobre licitação, né? O Brasil tem alguma legislação sobre licitação desde o começo do século XX, mas é importante a gente entender que a evolução dessa lei, né? Então, o Decreto-Lei 200, né, em 1967, ele traz um capítulo específico sobre legislação que é revogado em 1986 e vira um Decreto-Lei que é o 2300, que ele é o precursor da Lei 8666, que todo mundo aqui deve ter trabalhado em algum momento com ela. Ela ficou em vigência aí quase 30 anos e deu lugar à Lei 14.133. Qual é a principal mudança, a principal evolução, né, nesse período? A gente sai de um momento, né, que é olhar documentos como se fossem independentes no processo, fases como se fossem independentes no processo, para a gente começar a olhar o que a gente chama hoje de contratação integrada, contratação pública, onde as fases do processo se conversam. A Lei 14.133, ela traz uma exigência de governança e planejamento não exigida antes nos processos de contratação no Brasil.
E ela traz diversos princípios norteadores que vocês estão cansados de ouvir, mas que eu trago alguns aqui que são importantes quando a gente fala de contratação legítima e eficiente, né? Legalidade, fazer só o que a lei permite, contratações com eficiência, né? Melhor custo-benefício, economicidade, lembrando que a gente não está lidando com o nosso dinheiro somente, a gente está lidando com o dinheiro da sociedade, o dinheiro que é arrecadado de todos os contribuintes. A importância do planejamento, que esse é um princípio novo, né, perante a lei. A administração pública ela tem que planejar os seus atos. A própria transparência, que hoje é tão exigida, seja PNCP, Diário Oficial, site, é obrigatório a administração dar transparência aos seus atos. A segregação de funções, que eu acho que é o que mais pega para vocês, né? Porque é difícil a gente falar de segregação de funções quando no nosso órgão a gente tem equipes, né? Equipe de benefício, equipe de investimento, equipe de compras. É extremamente difícil falar de segregação, mas a lei pede isso, né? A lei, ela traz isso muito claro. E a própria questão do julgamento objetivo, né? A gente tem que ter regras objetivas de julgamento para as licitações. A gente não pode mais, nunca pôde, né? Mas mais agora, a gente não pode simplesmente julgar porque eu não gosto da pessoa, eu não gosto da empresa, eu não gosto do produto. A gente tem que ter regras muito claras de como julgar a contratação. E a lei ela traz, né, diversas inovações que a gente tem que estar de olho, né? Então, assim, princípio muito forte da lei, planejamento, necessidade de fazer o PCA anual, a gente vai falar rapidinho disso, necessidade de planejar o processo de contratação, ele tem um rito e a gente vai passar por essas fases rapidamente. A própria governança, né? Hoje o processo de contratação, ele não é um processo do setor de compras, ele é um processo que envolve do conselho ao agente de contratação. Dependendo de como cada órgão público está estruturado, eu vou envolver todo mundo nesse processo de contratação na limitação dos seus papéis, mas vou envolver todo mundo. A lei, ela inova nos procedimentos, né? A principal inovação dela é a inversão de fases, né? A gente tornar a contratação mais eficiente a partir do momento que hoje eu posso julgar todas as propostas primeiro e só habilitar a melhor classificada. Eu já tenho um ganho de tempo absurdo. Lembrem, né, das concorrências, tomadas de preços na Lei 8666, que eu tinha que primeiro habilitar todo mundo, abrir recurso, aí eu ia julgar todo mundo, abrir recurso de novo. A perda de tempo que era para quando eu exijo que a tomada de decisão seja muito mais célere, seja muito mais rápida. E hoje a necessidade da transparência, onde a principal inovação e que ainda pega muito é o PNCP, né? É todo mundo, prefeitura, estado, união, todos os órgãos publicarem todos os seus atos de contratação numa plataforma centralizada e auditável, que é o Portal Nacional de Compras Públicas. Eu não sei se todo mundo já ouviu esse termo, tá? Mas tem um termo, a União disciplinou isso muito bem numa portaria, né? Portaria SEGES 8678, que ela chama de metaprocesso de contratação. O que é o metaprocesso de contratação? Quando vocês pensam num processo de contratação pública, as fases do processo, ou seja, o metaprocesso, ele segue basicamente o que está na tela. Eu tenho uma fase de planejamento, uma fase de seleção e uma fase de gestão. Quando a gente fala gestão, é gestão e fiscalização contratual. O que é importante dessa imagem que está na tela que vocês precisam fixar? Mais de 70% dos erros e dos apontamentos de controladoria e de tribunais de contas se concentram na fase de planejamento de contratação. Os outros 30% estão em gestão e estão em seleção. Algum erro de seleção, de julgamento objetivo, algum problema de gestão contratual, mas mais de 70% se concentram na fase de planejamento. Então, se a gente consegue fazer uma fase de planejamento bem fechada, bem ajeitada, a gente elimina o maior risco do nosso processo de contratação. E a gente pode tornar o objeto que a gente quer contratar muito melhor. É simples, né? Existe uma diferença entre eu colocar no termo de referência que eu quero contratar caneta cor azul para quando eu quero contratar caneta, cor transparente, sextavado, bico de tungstênio. Não estou falando que é bic, né? Em nenhum momento eu escrevi que é bic, eu só descrevi ela. Então,
é importante a gente planejar adequadamente. Eu costumo falar em curso, né, café. Uma coisa é eu falar, quero comprar café, pacote de 500 gramas. Vai vir uma porcaria. Outra coisa é eu falar que eu quero comprar café, grão 100% arábica, extra forte. Vai vir menos porcaria? Vai. Ainda vai ser uma porcaria? Vai. Café na administração pública a gente não consegue contratar café bom. Mas vai vir um pouquinho melhor. A gente precisa se especializar mais em especificar o objeto. É difícil? É. Porque a área de compras são áreas generalistas. Mas a gente precisa melhorar, elevar o grau da nossa especificação. Para melhorar a especificação, a gente resolve 80% dos problemas que a gente enfrenta na gestão contratual. Os nossos maiores problemas de gestão contratual são coisas que nós não especificamos na fase de planejamento de um objeto. E pensando no RPPS, né, o que muda, né, objetivamente? Eu acho que a principal mudança para vocês é a abertura, aqui muito entre aspas, tá? Mas a abertura da gente poder utilizar a inegibilidade em todos aqueles serviços que são os serviços ditos intelectuais, que para vocês basicamente a assessoria atuarial, assessoria de investimento, assessoria jurídica, são serviços, né, contratação de reforma da Previdência, outras cursos, que são todos de natureza de notória especialização, de natureza intelectual, que a lei, apesar dela ter trazido, né, controles muito fortes, ela melhorou a forma de se contratar. Ela permite, a gente não tem mais aquela questão da singularidade, né, de somente se se for um produto exclusivo, eu posso contratar. Ela traz o conceito de, se eu consigo falar que só aquele fornecedor intelectualmente me atende, eu posso fazer uma inegibilidade com ele. E isso facilita eu sair daqueles serviços muito bem especificados, mas que algumas empresas derrubavam preço. E eu perdi a qualidade. Eu consigo hoje selecionar muito melhor os meus fornecedores. Então, isso é um ganho, mas que a gente tem que saber usar esse ganho de seleção, sabendo especificar e sabendo montar o processo corretamente. E não esquecendo isso, tá? Eu acho que isso se tem duas coisas que eu quero deixar aqui um é vocês entenderem o que é o metaprocesso de contratação. Planejamento, seleção e gestão. A gente vai falar dos documentos de planejamento, que eles são os principais. Mas o outro é entender que contratação não é atribuição de uma pessoa ou de um setor. Todo mundo tem que estar envolvido na contratação. Não adianta simplesmente, por exemplo, a área de benefício falar para o setor de compra, preciso que renove o sistema de gestão previdenciária, ou a área de investimento falar, preciso que contrate uma assessoria de investimentos. O setor de compras, por natureza, ele é generalista. Se você se mandar comprar, ele vai comprar. Ele vai comprar o melhor? Não necessariamente. Ele vai comprar. E, de preferência, ele vai comprar o mais barato, que é isso que o setor de compras faz. O setor de compras, ele praticamente, se você se deixar sem especificação, ele vai comprar tudo na Shein ou no Alibaba, né? Ele não vai comprar na Amazon. É isso. O setor de compras compra. Quem que especifica? Quem especifica é quem demanda. Quem fala o que quer, fala que quer quem demanda. Então isso é importante. Tem que ter um envolvimento. Quem vai fazer a especificação? Vai ser quem vai pedir a contratação. Deixar na mão do setor de compras, vocês vão perder qualidade na especificação por eles não serem os especialistas do objeto. Eles são os especialistas das compras. Então o processo de compra ele é um processo integrado entre todas as áreas. E aí todos os mecanismos de governança têm que estar envolvidos, seja a liderança, né, alta administração, alta governança, seja a área estratégica, né, ter as diretrizes alinhadas, um plano de contratação bem feito, um plano de contratação que realmente traduza as necessidades do órgão e esteja em linha com o planejamento estratégico, principalmente para quem ou para quem almeja ir para o nível 3 do Progestão, que vai ter que montar obrigatoriamente planejamento estratégico. É importante vocês terem em linha que o planejamento estratégico e o plano de contratações anual, eles se conversam. Não tem como eu fazer um plano de contratação anual que preveja contratações não alinhadas com o planejamento estratégico. Eu tenho um desvio de finalidade no órgão sobre isso. E não olhem com maus olhos para o controle, seja Tribunal de Contas ou controle interno.
é necessário que os controles funcionem para a gente aprimorar cada vez mais os nossos processos de contratação. Então, só para a gente fixar com uma imagem, né, eu tenho aí os 3 andares da pirâmide, né, a governança, que ela dita regras, normas, ela normatiza todo esse processo, ela define as prioridades. Eu tenho a área meio ali, a autoridade competente, comitê de investimento, diretoria executiva, que ela é alta direção, onde que ela dita, né, os objetivos com base no que foi definido na alta administração. E eu tenho a equipe de contratação que com essas informações ela vai conduzir os processos de contratação da melhor forma. E pensando, né, numa contratação eficiente, numa contratação onde eu preciso mitigar riscos, e contratação pública envolve diversos riscos, a gente tem que entender que em alguns momentos eu preciso ter camadas de controle que olhem esse processo com olhares distintos. E quais são as camadas de controle? Basicamente, a lei trabalha o conceito em auditoria que a gente chama das 3 linhas de controle, né? Numa primeira linha, a auditoria é do próprio servidor, é dos próprios agentes de contratação. Eles vão estar de olho, eles têm a prerrogativa, verificado a qualquer momento um problema, eles podem corrigir. Num segundo momento, eu tenho as assessorias, né, os assessoramentos técnicos, seja assessoria jurídica ou controle interno, que eles podem ser acionados para tirar dúvidas, para dirimir casos concretos ou para propor algum tipo de regra que melhore a governança da contratação. E num terceiro momento, eu tenho as linhas de auditoria, Tribunal de Contas, Controladoria, CGU, quando eu falo da União, né, que eles auditam, mas eles também produzem documentação com base nessa auditoria que proporciona para a gente informações necessárias para a gente ir melhorando nossos processos. Sabe aquela história que é melhor a gente aprender com quem errou do que a gente errar para aprender? Então, a gente lendo o relatório de auditoria, acórdão de Tribunal de Contas, a gente aprende sem errar. Deixa os outros serem multados. A gente não precisa ser multado, gente. Deixa a outra pessoa ser multada. A gente tem que aprender com quem já cometeu esse erro. Então, pensando naquela fase, né, planejamento, gestão, planejamento, seleção, controle, né? Vamos passar rapidinho pelos documentos, né? O processo de contratação, ele sempre começa com o plano de contratação anual. Então, assim, não sei se todos estão fazendo, mas espero que todos estejam fazendo o plano de contratação anual. Ele não é só necessário, como ele é obrigatório, e ele é uma demanda da lei, ele está lá no artigo 12, né, da 14133, e basicamente ele vai listar todas as contratações que vocês precisam para o ano seguinte. Então, esse ano de 2026, vocês vão fazer o plano de contratação anual para 2027. É importante que vocês tenham um normativo interno, seja da prefeitura, do governo do estado, né, para quem é do IPA-JM, normatizando o plano de contratação, normatizando prazos, revisões e tudo mais. Caso vocês não tenham um normativo sobre o plano de contratações, vocês podem usar o normativo da União. Existe o decreto da União que normatiza o plano de contratação anual. Vocês podem usar ele por força do artigo 187 da 14133, que para tudo que não for normatizado, vocês podem usar o normativo da União como se fossem normativos de vocês. Qual que é a questão de usar o normativo da União? Primeiro aqui, usar o normativo da União, o normativo está adequado à União. Segundo, que se vocês não normatizaram o PCA e vão usar o normativo da União, o plano de contratação anual de vocês de 2027 já tem que estar pronto e publicado, porque o prazo acabou no dia 15 de maio, pelo normativo da União. Então agora a gente entra já nas fases de revisão. E o que vai ter, né, no plano de contratação anual? Basicamente, todas as contratações que vocês almejam com objeto, prazo estimado de contratação, não de licitação, é de contratação, e valores estimados. É isso que vai ter. Onde que vocês vão publicar? Vocês vão publicar no site de vocês e, preferencialmente, publicar também no PNCP.
O plano de contratação anual ele tem que ser feito consolidando as demandas de todas as áreas e ele tem que ser aprovado pela autoridade máxima do órgão. Então, no RPPS, os presidentes e superintendentes têm que aprovar o PCA antes dele ser publicado. O plano de contratação anual ele é montado com base nos DFDs, né, nos documentos de formalização de demanda. Então, o DFD ele tem uma função dupla, né? Pro PCA, ele demonstra, ele abre a demanda que vai ser consolidada no plano. Para os processos, ele é o documento inicial do processo. Todo o processo de contratação, ele começa com um documento de formalização de demanda. Vocês vão sempre formalizar. Ah, André, eu abro o meu processo com um memorando, uma portaria, um e-mail. Isso podia antes da Lei 14.133. Pós-Lei 14.133, o processo começa com um DFD. Esses documentos, portaria, memorando, e-mail, pode ser um anexo do DFD, mas o processo começa com o DFD. Basicamente, o DFD ele tem que ter alguns campos. Ele tem que ter qual é a justificativa da necessidade do que vocês vão contratar, a descrição do que vocês querem, quantitativo, estimativa preliminar de valor, não é orçamento feito com base no artigo 23 lá da lei, é uma estimativa preliminar, pode ser até o que vocês pagam hoje como estimativa, a data pretendida da contratação, que isso é para o planejamento, o grau de prioridade, né, alta prioridade, média ou baixa prioridade, a vinculação com outros DFDs, essa contratação é uma contratação interdependente, eu preciso de uma contratação para fazer essa contratação, e quem requisitou, quem requisita é quem assina a demanda. Sempre quem assina a demanda é quem requisita. A autoridade competente, né, o superintendente, o presidente ou o diretor da área, ele pode tomar ciência, né, autorizando ou não o prosseguimento, mas quem assina o DFD é quem formaliza, é quem pede a contratação. O próximo documento que vem no processo, que ele não é um documento obrigatório, dependendo da normatização de vocês, é o ETP, né? Estudo técnico preliminar, que tem gerado muitas dúvidas. Uma coisa, apesar de a gente já ter aí mais de 2 anos, né, de vigência integral da lei, ainda tem gente que cai nesse erro. O ETP, né, o estudo técnico preliminar, ele não é feito com base no termo de referência. É o contrário. O termo de referência é feito com base no estudo técnico preliminar. E qual que é a ideia, né, do estudo técnico preliminar? Um é estudar se a contratação que se pretende no DFD, se ela é viável. Eu consigo contratar o que eu quero? Existe solução que atenda o que eu quero? E a segunda questão é, caso seja uma solução que pode existir mais do que uma solução, um objeto que pode existir mais do que uma solução, que eu posso contratar de formas distintas, o ETP ele vai estudar quais são as formas de contratação para chegar na melhor forma. Ou seja, ele vai sugerir qual é a melhor forma de contratação para constar no termo de referência. Alguns elementos, se vocês olharem na lei, o ETP ele tem 13 elementos. Nem todos são obrigatórios. Somente 5 elementos que estão na lei são obrigatórios. Descrição, estimativa de quantidade, estimativa de valor, justificativa para parcelar ou não e o posicionamento conclusivo sobre contratar ou não contratar. A grande questão aqui é, se a lei de vocês, né, ou a falta da normatização obriga vocês a fazerem ETP e vocês não colocarem os 13 elementos do ETP, os elementos que vocês não colocarem, aqueles que são facultativos, eles têm que ser justificados no processo porque vocês não colocaram esses elementos no estudo técnico preliminar. Por que vocês deixaram de fora esses elementos? A lei obriga que seja escrito por que eu não coloquei previsão do PCA, requisito de contratação, levantamento de mercado. Eu tenho que escrever no processo por que esses elementos não foram estudados no estudo técnico preliminar. O termo de referência, o ETP estuda a solução, certo? O ETP traz qual é a melhor solução e se a contratação é viável ou não. O termo de referência, ele traz a especificação detalhada. Ele fala o que eu vou contratar,
como eu vou contratar, como eu vou pagar, qual que é o cronograma, como esse objeto vai ser gerido, qual é a habilitação necessária, documento jurídico, documento fiscal, documento técnico, o que a empresa precisa ter para ela ser contratada. Então, o termo de referência, ele, nesse ponto, ele é o coração da contratação. Ele traz todas as especificações necessárias para uma contratação bem feita, uma contratação que seja adequada. Ele vai traduzir o ETP em forma de especificações e regras para que essa contratação aconteça. E vejam, o gestor do contrato, onde ele vai se amparar? Ele vai se amparar no termo de referência para fazer a gestão do contrato. Um termo de referência que tenha especificação vaga, que não tenha bem claras as atribuições do gestor ou do fiscal, ou que não traga de forma clara cláusulas de pagamento e tudo mais, vai comprometer a gestão, porque se o gestor não tiver regras claras, o que vai acontecer? Ele vai ter que ir para a subjetividade, ele vai ter que ir para o que ele entende. Na hora que ele entra na subjetividade, ele pode cometer erros naquele processo que podem ser questionados. Todo processo, ele vai ter que ter uma pesquisa de preço, e a lei, ela traz a forma da pesquisa de preço, né? Lá no artigo 23, ela fala como deve ser feita a pesquisa de preço. Uma coisa que aqui muita gente erra do ponto de vista de legalidade é, tanto a lei como diversos acórdãos do Tribunal de Contas, eles falam que preferencialmente a pesquisa de preços ela tem que ser feita ou em portal de preços públicos ou com contratos assinados pela administração pública. E tem muita gente que começa a pesquisa de preços já cotando com o fornecedor. Cotar com o fornecedor primeiro eu olho o portal de preços. Tem preço? Ah, não tem, adequado ao meu objeto. Olho outros contratos. Tem preço? Não tem, adequado ao meu objeto. Aí eu vou justificar que não tem, que eu não consigo preço adequado ao meu objeto em portal e em contratos, e justificando que eu não consigo preços, aí eu vou poder cotar com os fornecedores. Lembrando, no mínimo 3 fornecedores, obrigatoriamente, e o orçamento do fornecedor ele vale por 180 dias. 180 dias do quê? Quando eu abro a seleção, ou seja, eu publiquei a data que eu vou abrir o pregão, a data que eu vou olhar as propostas da dispensa, até aquela data, o orçamento do fornecedor ele tem que ter no máximo 180 dias. Passou de 180 dias, tem que refazer a pesquisa de preço. Eu não posso publicar a licitação onde o orçamento de fornecedor tem mais do que 180 dias. Opa, um minutinho. Aqui. Quando a gente fala de licitação, toda licitação ela pressupõe a publicação de um edital. E a lei, a 14133, ela é muito clara nesse ponto. O edital, ele é a lei da licitação. A licitação, o agente de contratação e a sua equipe de apoio, eles estão vinculados ao edital. Então, o edital, ele tem que ser claro, ele tem que ser objetivo, ele tem que ser preciso, né? O edital, quando a gente olha o edital e os anexos, obrigatoriamente, o edital tem que conter o objeto da contratação, ele tem que estar vinculado ao TR, tem que estar no edital o critério de envio de proposta, com critério de julgamento, critério de habilitação, como vai se dar o modo de disputa da licitação, é uma disputa aberta e fechada, como que são os parâmetros de lance, né? Qual é o intervalo de lances, se tiver matriz de risco, qual é a matriz de risco da contratação, quais são as condições de pagamento, de reajuste. O edital, ele tem que conter tudo isso. E um erro que é muito comum nos editais é a gente ter, por exemplo, exigências desproporcionais, né? Eu sou um RPPS de 500 milhões de patrimônio, vou contratar uma assessoria de investimento e peço que essa assessoria de investimento comprove que ela faz consultoria de no mínimo 3 bi. Olha a desproporcionalidade. Por que ela precisa comprovar que ela faz a assessoria de investimentos de 3 bi se eu só tenho 500 milhões de patrimônio?
Então tem que tomar muito cuidado com cláusula desproporcional. Eu vou comprar 10 computadores, eu peço para a empresa comprovar que já forneceu 100. É desproporcional. As cláusulas, as exigências do edital, elas têm que ser proporcionais ao objeto contratado. E sempre tomando cuidado se eu não posso dispensar alguma exigência para tornar o objeto menos burocrático, a contratação mais célere. Lembrando que o edital não pode direcionar o objeto, eu não posso ter cláusulas de direcionamento do objeto, porque isso é uma cláusula que vai tornar o edital ilegal, a licitação ela vai ter que ser anulada por ilegalidade. A lei, né, ela traz algumas modalidades, aqui é mais para citar, vocês já estão acostumados com essas modalidades, né? Pregão, que é para todo objeto comum, né? Então toda contratação de bens e serviços comuns eu faço por pregão. Concorrência, que é para todas as contratações de bens e serviços especiais. Eu tenho o concurso, né, que é uma modalidade voltada mais ali para trabalhos técnicos. O leilão, que é uma modalidade de venda, né? Então, qualquer produto que a administração pública queira vender, ela vai vender via leilão. E eu tenho o diálogo competitivo, que é essa modalidade nova, mais voltado para inovações tecnológicas, contratações sem solução claramente definida no mercado. Eu vou inovar tecnicamente, eu vou mais para o diálogo competitivo. Né? E os critérios de julgamento, eles são muito importantes porque eles estão atrelados não só à modalidade, mas eles também podem estar atrelados ao objeto que eu vou contratar. Então, eu vou usar no pregão eu sempre vou usar ou menor preço ou maior desconto. Eu posso usar um ou outro, vai depender do objeto. Melhor técnica e preço, eu vou usar em concorrência, eu não posso ter pregão com melhor técnica ou melhor técnica e preço, não existe. Lembrando que a 14133, ela criou uma trava, se eu vou publicar uma concorrência de técnica e preço, no máximo 70% da pontuação vai ser técnica e no mínimo 30% da pontuação vai ser preço. Eu não posso extrapolar esses limites máximos e mínimos. Eu posso ter o maior lance, né? Maior lance é para um leilão. Então, se eu estou vendendo, eu quero o maior preço possível que a administração possa pagar. E eu posso ter o maior retorno econômico, que são as licitações voltadas para contratos de eficiência, para contratos que a administração ela tenta melhorar a sua eficiência ou a sua receita operacional, ou diminuir a sua despesa. Então, eu vou para esse tipo de julgamento. Passando rapidinho para a gente se encaminhar para o fim, né? Eu tenho as dispensas de licitação e as inexigibilidades que a lei chama de contratação direta. Mas quais são os cuidados que eu tenho que tomar aqui, tá? Primeiro que a dispensa de licitação, ela é tratada como uma faculdade. Eu posso fazer a dispensa como eu posso fazer o pregão. Por que eu faço a dispensa? Eu faço a dispensa porque ela, burocraticamente, ela é melhor. Eu tenho menos passos burocráticos para fazer o objeto por dispensa. Mas não é uma obrigatoriedade. Não é assim, eu vou fazer uma contratação, a contratação é R$30 mil, vou fazer dispensa. Não é obrigatório. Se eu julgar que eu posso ter um maior alcance se eu fizer um pregão, eu posso fazer o pregão independente do valor. A dispensa, ela existe para facilitar, mas ela não é de obrigação a utilização dela. Eu uso se eu quiser. A administração usa ela se ela quiser. Tomando um cuidado, né? A gente tem que tomar o cuidado do fracionamento de despesas. Ou seja, a lei ela fala que eu posso gastar numa dispensa para serviços de engenharia até R$130 mil esse ano, né? Esses valores são reajustados anualmente. Até R$130 mil nesse ano para dispensas de engenharia, serviços de engenharia, 65 mil para as outras contratações ou serviços diversos. Só que eu não posso extrapolar esse valor dentro do exercício financeiro, porque se eu extrapolar esse valor dentro do exercício financeiro, eu estou fracionando despesa. E como é que eu vou olhar se eu estou fracionando, se eu estou extrapolando ou não? Eu tenho que somar contratações de mesmo ramo de atividade. Tomando só um cuidado, quando a gente fala de mesmo ramo de atividade, eu não vou olhar o CNAE da empresa, porque o CNAE não traduz ramo de atividade.
O KNAI, ele traduz a atividade da empresa, mas, por exemplo, a empresa pode ter lá no KNAI principal dela que ela é uma assessoria. Assessoria atuarial, assessoria de investimentos e assessoria jurídica vão ter o mesmo KNAI, só que são ramos de atividade completamente distintos. Então eu não vou olhar nem o KNAI, nem a natureza orçamentária da despesa, porque a Lei 14.133 não é uma lei de orçamento. Eu tenho que olhar o ramo de atividade. Se é uma assessoria, qual é a natureza da assessoria? O que eu poderia fracionar dentro de uma assessoria de investimento? Eu vou somar assessoria de investimento com a LM, por exemplo, que são dois serviços parecidos, ou com uma auditoria específica de fundos de investimento. Mas eu não vou somar ele com uma assessoria de atuário, uma assessoria de licitação. E quando eu falo... Peraí que eu passei aqui. E quando eu falo de inegibilidade, a inegibilidade ela está focada na ausência de competição. Então, assim, a lei ela fala lá no caput do artigo 74, né? Sempre que verificada a impossibilidade de competição, a gente pode fazer inegibilidade. A impossibilidade de competição na lei não é dado só pela singularidade, né? Isso, a exclusividade do fornecedor. A inegibilidade é dado também pela natureza técnica e intelectual. Quando vocês contratam um serviço de natureza técnica e intelectual, quando vocês contratam um curso, um treinamento, no fim do dia vocês não estão contratando a empresa, vocês estão contratando o profissional ou os profissionais por trás daquela empresa, pela capacidade que eles têm de transmitir conhecimento ou de resolver o problema. E por conta disso, comprovado através de currículo, de certificado, de publicações científicas, que ele tem aquela capacidade, vocês podem fazer inegibilidade. Só que tem uma vedação. Se vocês contratarem um serviço de natureza técnico-intelectual, como uma assessoria, por inegibilidade, vocês têm que vetar no processo a subcontratação. Não existe contratação de natureza técnico-intelectual permitida a subcontratação. Não posso permitir subcontratação, porque se eu estou falando que eu estou contratando aquela empresa por conta dos profissionais, como é que eu vou subcontratar? Não existe essa possibilidade. Então, lembrem sempre disso. Vou fazer uma inegibilidade, contratar um serviço técnico intelectual, no termo de referência eu vou colocar que a subcontratação está vetada. O objeto não pode ser subcontratado em nenhuma das partes dele. Tá? A lei ela traz lá na formalização contratual, né, as cláusulas que o contrato tem que ter. Mas mais importante do que a gente olhar as cláusulas que o contrato tem que ter, é a gente olhar duas coisas. Primeiro, contratos na administração pública, eles são formais. Eu tenho que ter um contrato escrito, não é simplesmente um acordo entre as partes, eu tenho que ter um contrato escrito. E o contrato, ele pode eventualmente ser substituído. Ele pode ser substituído pela nota de empenho ou por ordem de serviço. Mas quando que ele pode ser substituído? Ele pode ser substituído quando o valor do objeto da contratação vai ser, no máximo, o valor da dispensa de licitação. Aí eu posso substituir aquele contrato por um outro documento. A lei ela tem alguma exceção aos contratos formais? Ela tem uma exceção. Ela tem um artigo lá, um inciso no artigo 95, que ela fala que só pode existir contrato verbal para contratações até o limite de 10 mil no exercício, atualizados anualmente. Hoje ele está em 13.100 esse valor. Mas ela não disciplina como que funciona esse limite de 13 mil. Então, esses limites hoje eles têm sido disciplinados pelos tribunais de contas. Cada tribunal de contas tem disciplinado de uma forma diferente. Via de regra, os tribunais de contas têm disciplinado que esse limite de 13 mil, né, esse limite do contrato verbal, ele pode ser usado em processos de adiantamento. Então, contratações não rotineiras, não corriqueiras, que eu vou contratar uma única vez, eu posso fazer poderia fazer através de um contrato verbal, mas isso depende de uma regulamentação do Tribunal de Contas ou de uma regulamentação local. A lei em si, ela não regulamentou como eu uso esse limite de contrato verbal, tá? No contrato, né, a gente falou de planejamento, a gente falou de seleção. Quando a gente fala de gestão, né,
A lei ela só fala que os contratos têm que ser geridos e fiscalizados. Ela não fala como, né? Ela joga para uma regulamentação externa, para uma regulamentação posterior, quem são os gestores e os fiscais do contrato. O que a regulamentação federal fala? A regulamentação federal ela criou a figura do gestor, que é quem coordena a vida do contrato, é quem coordena o curso do contrato, e ela criou a figura dos fiscais. Então, a regulamentação federal, ela cria 4 fiscais. Fiscal técnico, que é quem fiscaliza se o objeto, do ponto de vista técnico, ele está sendo cumprido, o sistema funciona, a auditoria está tendo serviços prestados, então, os produtos estão sendo entregues. Eu tenho o fiscal administrativo, que é quem cuida da documentação, certidão, se for um contrato de cessão de mão de obra, os documentos da mão de obra. E eu posso ter um fiscal setorial, que é quando eu tenho descentralização de unidades, tipo Secretaria de Saúde, que eu tenho várias escolas, cada escola pode ter um fiscal verificando, né, se o material está sendo entregue a contento, se ele está obedecendo o contrato. Vocês precisam criar todas essas figuras? Não. Vocês vão regulamentar as figuras que fazem sentido para vocês. Mas criadas figuras, vocês têm que observar o princípio da segregação de funções. Eu não posso criar a figura, por exemplo, do gestor, fiscal técnico, fiscal administrativo e publicar uma portaria dizendo o André vai ser gestor, fiscal técnico e fiscal administrativo. Se eu criei as figuras, eu tenho que segregar. Eu não posso ter todas as figuras centralizadas em uma única pessoa, porque senão eu estou infringindo o princípio da segregação de funções. E todo contrato, todo processo, ele tem que prever, cláusulas de alteração. As alterações elas podem ser unilaterais ou de comum acordo. Né, cláusula de alteração que os contratos vão ter são os termos aditivos de acréscimo e supressão, que as empresas elas são obrigadas a aceitar acréscimos e supressões de até 25%. Lembrando que eu não posso ter acréscimo superior a 25%, mas eu posso ter supressão superior a 25%, desde que seja em comum acordo com a empresa. Se a empresa concordar com uma supressão maior do que 25%, eu posso fazer. Todo contrato tem que prever as sanções. Então, eu tenho que ter uma cláusula de sanções e muito bem definida quando que eu aplico advertência, quando eu aplico multa, como é a dosimetria da multa. Isso tem que estar muito bem definido, pelo menos no termo de referência. E uma coisa que a gente não costuma fazer, que é importante, é o procedimento de encerramento do contrato. Porque hoje, eu não sei como é que vocês fazem o encerramento do contrato, mas o que eu vejo muito é assim, tem um contrato, o contrato acabou, arquivo o processo. Só que, peraí, eu arquivo o processo simplesmente sem olhar o processo, eu não posso fazer isso. O correto é, o contrato acabou? Acabou. O contrato venceu, tudo foi pago, não tenho mais nenhuma pendência. O gestor ele deveria fazer um checklist, um relatório no fim do processo, relacionando tudo o que aconteceu, verificando se não ficou nada em aberto, garantia foi devolvida, pagamento foi efetuado, foi dado baixa de saldo contratual remanescente na contabilidade, dado baixa de empenho, foi feito eventualmente ali, se teve alguma penalidade, foi apurada, e só depois que faz esse relatório final eu poderia arquivar esse processo. O processo ele tem que ser arquivado pós esse checklist final se tudo foi cumprido, se tudo foi pago, se nenhuma pendência ficou para trás. E lembrando que as 3 linhas de controle que funcionam no planejamento e na seleção também funcionam na gestão contratual. Os gestores e fiscais são a primeira linha de controle, eles são os primeiros a identificar e tentar resolver problemas. A segunda linha de controle continua sendo controle interno jurídico para dirimir dúvidas mais técnicas, assessoramentos técnicos, e a terceira linha de controle é essa avaliação independente, essa avaliação externa, que é feita por Tribunal de Contas ou controladoria do município, controladoria do estado. Então, as linhas de controle, elas continuam operando. A lei, ela dá 2 parâmetros que acabam passando muito batido. O primeiro parâmetro é a lei fala quais são os critérios que a auditoria externa tem que ser feita. A auditoria externa ela tem que observar critérios de oportunidade, materialidade, relevância e risco.
Eu tenho que olhar esses 4 critérios na auditoria e ela fala que é a atribuição dos tribunais de contas capacitar os servidores envolvidos na contratação. Então, os tribunais de contas, eles têm que capacitar os servidores que estão ali sendo supervisionados. E aí, por último, eu vou deixar um checklist para vocês, vou mandar essa apresentação depois, pedir para a Carol, para o Wilson mandar essa apresentação para vocês, um checklist básico de governança. Então, assim, é algo bem básico, mas para vocês futicarem, né? Será que eu estou observando esses sinais? Então, eu estou vendo se a outra administração ela discute, monitora as contratações? Eu estou vendo se há segregação? Existe PCA? Então, eu vou fazer esses pontos de atenção. Para quê? Com base nesses pontos de atenção, eu vou verificar se há necessidade ou não de eu aprimorar o meu processo, tá? E lembrando, a legitimidade do processo, se eu fiz a contratação de forma legal, e a eficiência, se eu contratei a melhor solução ao menor custo, é o que vai dar sustentabilidade para o órgão público em geral e para o RPPS em particular sobre as suas contratações no longo prazo. Pessoal, aqui fica difícil abrir para dúvidas, né? Mas a gente está lá no térreo, no stand da Águia, então se alguém tiver alguma dúvida, quiser discutir alguma coisa, eu vou estar aqui hoje, vou estar aqui amanhã, podem me procurar lá. Se vocês puderem seguir, esse é o Instagram da Águia, para quem ainda não segue, tá aqui na tela, peço para vocês seguirem. Qualquer coisa, só me procurar. Obrigado.